Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. E na edição de hoje a gente vai falar aqui sobre a programação da Semana Santa em Marabá. Para tanto, a gente está recebendo o bispo da diocese, Dom Vital Corbellini. Bom dia, bispo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Padre Ademir. Bom dia, meu irmão, minha irmã que está em casa assistindo esse programa. E além do bispo Dom Vital, também conosco aqui o Padre Ademir Gramelic, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Bom dia, Padre. Bom dia, Patrick. Bom dia, Dom Vital. E bom dia a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo por esse canal de televisão. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. Bom dia, de volta então com o programa de hoje, aqui na TV Correio SBT, e hoje Observadores tratando sobre a Semana Santa. Para tanto, a gente está recebendo aqui o Bispo Dom Vital. Bem-vindo, Bispo. Bom dia. E também o nosso amigo Padre Ademir Gramelic, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, Dom Vital. Bom dia a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo aí por esse canal do SBT. Que bom. A gente fez uma engenharia aqui para poder contar com esses dois, devido à agenda cheia, principalmente quando chega essa época, não é, Bispo? Verdade. Mas eu acho que hoje vai ser bastante esclarecedor para a gente poder falar sobre essa programação da Semana Santa que iniciou hoje, né, já pela manhã, com a procissão e a missa de Ramos. Explica um pouquinho para a gente como funciona. Bom, então a Semana Santa ela tem início justamente com a procissão de Domingo de Ramos, chamado Domingo de Ramos, porque Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado pelo povo com muitos ramos de oliveiras, não é? Então ele é aclamado como rei, filho de Davi, e quer dizer, é aclamado como uma pessoa querida pelo povo, sobretudo pelo povo, mas não tanto pelas autoridades. Ele monta sobre um jumentinho, né, uma coisa bem simples, humilde, não num cavalo. Por ali a gente vê a situação. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém. Semana Santa se começa, então, com esse domingo. Inclusive, nós temos dois evangelhos nesse dia. O evangelho que a gente vai ler lá fora, na igreja, não é? É justamente a entrada dele e depois o evangelho da paixão de um dos evangelhos sinóticos, o Marcos, o Mateus e o Lucas, não é? Sim. Então, é motivo, assim, de muita alegria iniciarmos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Certo. Padre Ademir, qual a principal mensagem que é passada durante a missa no Domingo de Ramos? Então, durante todo o tempo da Quaresma, a Igreja, com a sua liturgia, ela nos leva a um caminho para nós vivermos profundamente, dentro da Semana Santa, o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Na Semana Santa, como o Dom Vital disse, o momento em que Jesus entra em Jerusalém, né, sendo aclamado rei ali do povo, a mensagem principal é justamente isso, é a entrada triunfante de Jesus, já nos levando no evangelho da missa, meditar a paixão de Cristo. Sim. Ou seja, a culminar com Cristo que morre por amor a toda a humanidade. Então, leva a essa meditação da paixão de Cristo. Certo. São duas coisas que andam nesta liturgia deste domingo, portanto. A alegria de Jesus sendo aclamado como rei, como o Padre Ademir já disse, e ao mesmo tempo a dor, a paixão. Então, ramos de vitória na mão, ramos também pela triunfo de Jesus, porque Jesus vai morrer por amor, não é? Então, a liturgia, são dois aspectos da liturgia que vão andar juntos, a alegria e o sofrimento, na pessoa de Jesus. Dom Vital, eu achei interessante quando você citou o jumentinho, né? E eu li em algum lugar sobre como a simbologia em relação ao animal, porque o jumento ele casa com paz, né? Enquanto o cavalo é um animal que está muito ligado com a guerra, né? É verdade. Com a simbologia da guerra. Eu achei isso... E Jesus vai dessa forma, já
profetizando o profeta já Zacarias e outros profetas lá do Antigo Testamento, que ele iria entrar de uma forma muito simples e muito humilde. Nasceu em Belém, agora vai entrar também dessa forma na cidade de Santa Jerusalém, de uma forma muito simples. E o povo está ali ao redor, com ramos de oliveiras, aclamando, e nós faremos isso. Claro, não faremos... É para dizer que Jesus é o nosso rei, é o meu rei, é o seu rei, no qual a gente tem que segui-lo hoje, amanhã e sempre. Todos os católicos, eles que participam da procissão, carregam o seu ramo, padre? São convidados, né? Tanto são convidados já a levar os seus ramos, como tem também a própria pastoral da liturgia já organiza para que aquelas pessoas que de repente, eventualmente, esquecem de levar, todos possam ter, desde o mais idoso até as crianças, né, que vão para aquela procissão, que deixando claro que na igreja nós temos 2 procissões que são litúrgicas. Certo. São as 2 únicas procissões litúrgicas da igreja, Domingo de Ramos e Corpus Christi. Então, é os únicos dias que a igreja diz assim, essa procissão é litúrgica. Certo. E por ser litúrgica, ela é solene. Então, leva todos os cristãos nas paróquias a participar desse momento de espiritualidade que a igreja convida todos a participar. Certo. E como é a sequência da semana, bispo? Bom, depois teremos aí a Segunda-feira Santa, onde leremos os evangelhos, o evangelho desses últimos momentos de Jesus, segunda, terça também, quarta e quinta, a partir de quinta, então, aí tem algo especial, não é? De manhã, os padres, o bispo, não é? E também as líderes pastorais de movimentos, estaremos na catedral para a bênção dos santos óleos e renovação das promessas sacerdotais. Então é um momento muito bom. De manhã. E de noite, então, a missa do lava-pés. Quando falou, ficou meio travado quando você falou, a missa dos santos óleos. Isso, que ficou meio travado. Missa dos santos óleos, exatamente. Isso. Missa do crisma, também chamada. Do crisma. Quando nós somos ordenados sacerdotes, diante do nosso bispo, nós então fazemos ali os nossos compromissos sacerdotais, que todo ano, na Quinta-feira Santa, diante do bispo, que justamente é o pastor daquela diocese, né, é o ordinário daquela diocese, que representa ali a sucessão apostólica, nós, padres que fazemos parte do presbitério daquela igreja particular, renovamos novamente aqueles mesmos compromissos que fizemos na nossa ordenação sacerdotal. Ou seja, para o sacerdote também é um momento muito de uma simbologia muito forte. Né? É lindo. É lindo porque a gente se renova também, o próprio bispo também se renova nos seus compromissos que ele também assumiu quando ele ficou bispo, não é? E os padres, evidentemente, renovam também os seus compromissos. Quer dizer, uma vez que você é padre para sempre, evidentemente. Mas você renova toda a Quinta-feira Santa, é um momento muito bonito de unidade da diocese com o Senhor. Porque foi o Senhor que nos chamou. Sempre digo isso. E assim, durante o ano, dentro da nossa vida litúrgica, pastoral, nós celebramos os sacramentos, que é a continuidade, né, da vida de Cristo no nosso meio. Então, celebramos o batismo, celebramos a Eucaristia, celebramos a confirmação, celebramos a unção dos enfermos e celebramos também a ordenação presbiteral ou episcopal, né? Justamente na Quinta-feira Santa, né, conforme o direito canônico nos ensina, somente o bispo pode abençoar os óleos que vai ser utilizados, né, ministrado para os fiéis durante todo o ano. Então, assim, por isso que é uma celebração... Ela vem do ato da Santa Ceia, né? Justamente. Por isso que é uma celebração muito rica, porque naquela celebração a comunhão do bispo com o seu presbitério, e nessa celebração o bispo também consagra, abençoa o óleo dos catecúmenos, que é justamente para os batizados, o óleo do crisma, que vai ser utilizado pelo bispo na confirmação e na ordenação sacerdotal ou episcopal, e o óleo dos enfermos, que é utilizado para ungir as pessoas doentes. Eu acho que a parte mais... o grande momento da Igreja Católica é a Semana Santa, né? Por toda essa liturgia que está por trás, não é isso, bispo? Por isso é que é o mistério pascal. É um mistério bonito. Quer dizer, na Quinta-feira Santa, nós teremos isso. De manhã,
tem toda essa simbologia, unidade na diocese, lideranças pastorais de movimento de serviço, sacerdote, bispo, quer dizer, estaremos na catedral, igreja mãe, não é? Que isso é importante. E de noite, a partir de quinta de noite até sexta e sábado, até domingo da ressurreição, então já entramos nesse mistério que a gente celebra em cada missa, em cada celebração eucarística. Na missa a gente renova isso, faz isso em memória de mim. Mas justamente nesses 3 momentos aí, quinta de noite, sexta, sábado e domingo, a gente faz aquilo que toda Eucaristia, em toda a Eucaristia nós celebramos. Eu trouxe algumas imagens aqui, eu vou pedir para os meninos colocarem na tela para a gente verificar algumas partes dessa programação. Aqui, Domingo de Ramos ainda, né, que a gente já falou agora há pouco. Vocês podem acompanhar Sim. aqui na frente. Vamos passar mais uma, por favor, Cadu. Aqui. Deve ser imagem até aqui de Marabá, né? Ali deve ser de alguma paróquia do Novo Horizonte, né? Isso. Isso. Não é isso? Aqui É. tá... Isso mesmo. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor. Ah, tá. Aqui. Catedral. Aqui já na catedral, né? Se eu não me engano, essa imagem aqui é uma missa do lava-pés. Essa Exatamente. missa Não é isso? Lava-pés, após da celebração, Aham. tem a translandação do Santíssimo, que nesse momento a igreja se desnuda. Certo. Então, o sacrário é aberto, não pode ficar ali as hóstias consagradas. Então, a partir do momento em que termina a missa, o bispo, no caso ali na catedral, porque lógico, a catedral é a igreja do bispo, por excelência, então ali ele está justamente fazendo isso, desnudando a igreja, levando o Santíssimo para uma capela reservada. Reservada, exatamente. Me chamou a atenção e eu queria que vocês explicassem como funciona a ordem em relação à utilização do vestuário do sacerdote mesmo. Me chamou a atenção que na procissão de Ramos, os padres estão de vermelho e Isso. aqui vocês estão de branco. Qual a simbologia disso, padre? Bom, vermelho porque estamos no início da Semana Santa, não é? Então tem toda a simbologia da alegria, mas também do sofrimento. Martírio. O martírio de Cristo também, que nós estamos dando início. Por isso é vermelho. Certo. Vermelho para significar, então, o sangue de Jesus que nos purifica, que nos ajuda a sermos melhores pessoas no caminho da santidade. Certo. É, Já nesse momento predomina o branco. O branco. Dentro do ano litúrgico, a igreja utiliza 4 cores que são obrigatórias Certo. e 2 cores que são opcionais. Então, o verde, que é no tempo comum, que é a esperança, né? A igreja está no momento da esperança. O vermelho, que é o martírio, o sangue, também a presença do Espírito Santo, Certo. que celebra justamente no Domingo de Ramos, porque justamente Cristo, né, como rei, vai ser martirizado, vai ser morto, né? E o padre, o bispo, representa a pessoa de Cristo, né? Em persona Christi, age na pessoa de Cristo. O branco é a pureza, então as solenidades, né, que a igreja celebra. O roxo é a penitência, especialmente no Advento e na Quaresma. E o rosa, que se utiliza 2 vezes por ano, que é no 3º domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma. Isso. E o preto, que muito no Brasil não se usa, né, mas está voltando isso no Brasil em algumas celebrações, quando a missa de corpo presente, a missa de defunto, por exemplo, né, que em muitos lugares se usa, no Brasil não se usa. Pode ser usado o roxo, mas ou no Brasil está preto. voltando. Verdade. Ou preto. Vamos passar mais uma aqui, por favor? Ah, tá aqui. Hóstia. A hóstia, é claro, é o momento em que este pão não é mais pão, mas é o corpo de Cristo. O vinho não é mais o vinho, mas é o sangue de Cristo. Há uma transformação interna destas substâncias, não é? Então, esse mistério que a gente depois diz, eis o mistério da fé. Porque aquilo aí não é mais pão, mas é o corpo de Cristo, mas é o sangue de Cristo. Sim. Então, quando a gente pede para que o Pai envie o Espírito Santo sobre as oferendas, então, evidentemente, nós também acreditamos. É mistério da fé. Por isso que é mistério que ultrapassa a nossa razão. Toda a nossa fé católica, ela tem como centralidade a Eucaristia. Ou seja, a presença de Jesus na Eucaristia. Sim. A igreja sem Eucaristia, ela vai se secando, vai morrendo, né? Então, a Eucaristia é Cristo. Então, Cristo é o centro. E como católicos e cristãos que nós somos,
nós acreditamos na presença de Jesus na Eucaristia. É celebrado esse encontro. Justamente. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, né? Domingo de Ramos, e hoje a gente está falando aqui justamente sobre a Semana Santa. Eu queria lembrar ao nosso telespectador que quer ter contato com os vídeos dos programas anteriores, você pode encontrar o link na nossa fanpage no facebook.com/observadoresmarabá. E também pode nos mandar e-mail com dicas, sugestões, críticas por meio do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. A gente então volta a falar com o Bispo Dom Vital, está aqui conosco, e também Padre Ademir Gramlich. A gente estava olhando algumas imagens, Bispo, e eu vou colocar aqui, pedir para o Cadu colocar aqui na tela de novo, a sequência que a gente estava seguindo. Vamos colocar a próxima, por favor, Cadu? Aqui. O lava-pés também é um momento de uma simbologia muito forte para a comunidade católica e retoma um fato histórico narrado na Bíblia que demonstra também toda a humildade de Jesus Cristo mesmo nesse momento a gente percebe traços muito humanos, muito de proximidade com os seus irmãos, né? O lava-pés faz parte da missa de Quinta-feira Santa da noite, não é? Onde Cristo, depois do lava-pés, vai para o Getsemane, mas antes ele lava os pés dos discípulos para demonstrar que todos nós somos chamados ao serviço. Ele mesmo vai dizer, vocês viram o que eu fiz? Procurem fazer o mesmo. Fazer o mesmo. Então, como igreja, como pastores, como todo o povo de Deus, somos chamados a servir os outros. Certo. Nessa missa, como o Dom Vital esclareceu muito bem, ela tem um simbolismo muito grande, porque nessa missa, além do lava-pés, segundo a tradição da igreja, Jesus institui 2 sacramentos. O sacramento da ordem, que é justamente o sacramento do bispo, do sacerdote, do padre, e o sacramento da Eucaristia. E é justamente os 2 sacramentos que leva as pessoas ao serviço. Então, por isso que Jesus lavou os pés, nos ensinando que da mesma maneira que ele fez, como o único sacerdote por excelência, nós, sacerdotes, seguidores dele, também temos que fazer o serviço, nos colocar a serviço do povo. Padre, eu sempre me pego a pensar sobre isso, essa tradição que faz parte da Igreja Católica, né? Se não fosse a igreja ser guardiã durante esses séculos, né, durante esse tempo todo, disso, através dos sacramentos, talvez muito disso tivesse se perdido ao longo do tempo, né? Com certeza. Dom Vital pode explicar muito bem isso, né? Uhum. Como doutor da patrística que ele é. Então, a igreja tem uma história, tem uma tradição, e essa tradição não pode ser quebrada, né? Por isso que a igreja se baseia em 3 alicerces, no magistério, na Bíblia e na tradição da igreja. Sim. É verdade, porque desde o início esses ritos eram feitos para relembrar quem? Jesus de Nazaré. Sobretudo, se sacralizou as últimas palavras de Jesus na última ceia. Praticamente, nós vemos ali pelos anos já 50, Jesus deve ter morrido ali pelos anos 30 ou 33, mas nos anos já 50, por ali, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, eu mesmo recebi da tradição que Jesus, na última ceia, tomou o pão, disse, tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Então foram as primeiras coisas que a comunidade apostólica, os primeiros cristãos, procuraram relembrar de Jesus a Eucaristia, como o Padre Ademir já falou. E evidentemente os seus gestos também, de lavar os pés, simbolizando o serviço. E o primeiro catecismo da igreja, né, o Didaquê, né, Dom Vital, que fala muito sobre isso, né? Então, lá no início da igreja, a igreja já tinha uma tradição a seguir. Lógico que essa tradição, os sacramentos,
foram sendo reformulados, foram sendo constituídos da maneira que nós temos hoje. Certo. Né? Lógico, lá 2000 anos atrás não era a mesma maneira que nós celebramos a missa. Então a igreja foi, né, adaptando, né, junto com o magistério da igreja, a maneira que nós temos a missa hoje. Até pelo o formato que são hoje os templos, as igrejas, obviamente não era o que se tinha historicamente na época. Eram né? casas. Eram casas. Eram casas, depois foram construídas outras igrejas basílicas, que pegavam das basílicas pagãs, não é? Depois se transformaram nas basílicas cristãs, sobretudo na época de Constantino. Mas lá no início eram mais casas. Nas casas se fazia a celebração, a Eucaristia. Certo. Vamos passar aqui mais uma, por favor? Aqui já a paixão, né? Eu acho muito bacana o nível que a gente está chegando aqui da encenação, né? Acho que muitas paróquias já têm Graças a Deus. um investimento hoje em dia, né, Padre Ademir, né, você percebe as pessoas se preparando para aquele momento, os atores, né, que vão trabalhar naquele dia, a indumentária que é preparada também para esse momento, para que justamente as pessoas que estão acompanhando ali aquela encenação, elas tenham uma real dimensão material, né, do que foi aquele momento. E eu fico muito feliz em ver, em presenciar todos os anos, quando a gente acompanha, o nível que a gente tem hoje nessa encenação da Paixão de Cristo. Né? Então, essa imagem aqui é do fotógrafo Jordão Nunes. Eu queria até parabenizar o Jordão pela a qualidade, né, vamos passar mais uma? Porque aí eu deixo vocês já comentarem em cima aqui. Aqui também de um fotógrafo aqui de Marabá, o Raimundo Marinho. Também parabéns, Raimundo, pelo registro que você fez. Eu até anotei aqui para a gente falar, além de citar os fotógrafos, no caso ali da imagem feita do Jordão Nunes, é a encenação feita pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Folha 28, né? Que é uma das mais tradicionais aqui na encenação. Sim. E já aqui no caso do Raimundo Marinho, na Igreja São João Batista, Laranjeiras. Também. Não é isso? Que também... Tem a 16, não é? A da 16 também, o pessoal também trabalha muito bem. Eu fico muito feliz em ver o nível que a gente está das encenações. Não existe uma única encenação, não é? Aqui na cidade. Mesmo porque... interpretação, a forma de interpretar também, né? Aquilo que os olhos vê, o coração sente, né? É importante nós estar observando isso, que todas essas motivações, especialmente da juventude, né, que deseja fazer essa encenação de Cristo, mas nós temos que também, né, ter alguns critérios, né, Dom Vital, e algumas observações. Certo. A encenação da Paixão de Cristo não é a celebração mais importante, né, encenada da Sexta-feira Santa. Certo. A celebração é justamente a celebração litúrgica que a igreja oferece às 15 horas, no momento que Cristo morre, e após esta celebração, então, a igreja convida a fazer a via sacra. Como vai ser feita essa via sacra? Aí vem da criatividade de cada paróquia, de cada grupo. Mas toda a via sacra deve levar a quê? A uma meditação profunda daquilo que nós vivemos na Sexta-feira Santa, que é a paixão e a morte de Cristo, né? Santo Afonso de Ligório já dizia assim, que Cristo apareceu para ele uma vez e disse que ele estava muito triste porque nós estávamos esquecendo de fazer a meditação da sua paixão. Então, assim, a paixão de Cristo é um momento muito importante da nossa fé, porque Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Então, a paixão é a salvação da humanidade. Certo. Eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, até porque eu já percebi muito isso também. Tem a famosa Paixão de Cristo lá de Nova Jerusalém, não é isso? Sim. Que às vezes a gente percebe as pessoas se importando muito com os atores que vão fazer parte, né? Porque vem o fulano que é da novela, né? E tal, e podem esquecer, né, com isso, deixar em segundo plano o que realmente importa, que é a meditação sobre aquele momento. Muito importante. Mesmo porque os jovens, eles têm que assumir aquele papel próprio, se é de Jesus ou dos apóstolos ou dos soldados, é um papel próprio, não de gritarias, não vai se gritando,
Jesus fez isso de uma forma muito silenciosa, não é? Ele vai ao encontro da morte, como diz o profeta Jeremias e Isaías, dizem, não é? Ele entrou, foi como um cordeiro ao matadouro, no sentido do silêncio. Ele fala pouco, não é? E na cruz ele entrega tudo ao Pai. É uma morte por amor. Então, esta encenação, ela é bonita. Os jovens acho que estão de parabéns, mas tem que assumir também o papel deles no sentido da própria encenação. Correto. Claro que não é a coisa mais... Aquilo que é mais importante é antes, aquilo que vem antes, não é? Que é a liturgia da palavra, o beijo da cruz e a Eucaristia, não é? Que tudo isso se faz na igreja e depois, sim, aquela grande procissão nas ruas, ou na 16, ou na 28, ou também na paróquia da Nossa Senhora da Conceição. E outras paróquias vão fazer essas ensinações tão bonitas. A chamada Via Sacra. Vamos ver se tem alguma imagem aqui ainda. Tá, isso aqui a gente já vai, essa sequência a gente vai ver no bloco seguinte. Eu queria que vocês colocassem o vídeo aqui para mim, por favor, Cadu, para o Padre Ademir nos contar um pouquinho sobre esse momento lá na... Eu queria explicar para o nosso telespectador, isso é uma imagem de internet, tá? Por isso a qualidade não está tão legal, mas eu queria até agradecer aqui o Carlos Josiel Mendes, foi do Facebook dele que a gente tirou isso aqui, e ele já fazia referência que era lá no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Esse momento aconteceu justamente na celebração da palavra, né, da Sexta-feira Santa. Após o beijo da cruz, eu senti assim, uma motivação de que todo mundo carregasse um pouco Jesus na cruz, né? Momento de espiritualidade. E assim foi muito emocionante, porque, lógico, quando a pessoa já vai beijar a cruz, a pessoa já, muitos choram, né? Diante daquele momento que a própria celebração nos leva. E quando então a gente começou a fazer isso aí, a gente via assim, a comunidade toda com lágrimas, por estar carregando Jesus ali, né? Morto já. Então nós ajudando Jesus um pouco diante da nossa impotência, né, diante dos nossos pecados também, como seres humanos, mas ali cantando, né, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então assim, foi muito lindo esse momento. Aqui foi totalmente espontâneo, né? Totalmente espontâneo. Não existe programado. Esse momento aqui, não, né? Não existe. Foi assim, depois do beijo... O beijo da cruz, esse sim. Isso. Não é isso? E aí houve esse momento. Bonito. Mas eu queria lhe parabenizar, que eu achei, a gente assistindo se emociona realmente, percebe o clima que estava na igreja nesse dia. Aqui eu acho que foi ano passado mesmo, né? 2017. Foi ano passado. Certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do Observadores de hoje. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui o bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital, e também Padre Ademir Gramlich. A gente já passou aqui por várias fases aqui da Semana Santa e eu vou colocar agora uma sequência de imagens para a gente tentar
visualizar um pouquinho que o Padre Ademir falou, falou no bloco passado, né? A gente tentar visualizar um pouquinho tudo que já foi dito aqui em relação ao ápice, né? Da paixão de Cristo. A gente vai passando aqui, Jesus prepara a Páscoa, né? Que é às 18 horas. 19 horas, Jesus realiza o lava-pés. A gente já tinha falado sobre isso aqui também, não é isso, bispo? 20 horas, Jesus institui a Eucaristia. O Padre Ademir falou sobre isso, né? 21 horas, Jesus rezando no Horto das Oliveiras. Queria que o bispo falasse um pouquinho sobre esse momento, bispo. Então, Jesus, depois da instituição da Eucaristia, e depois que o Judas, não é, estava preparando, já não estava mais em comunhão com o Senhor, ele sai para ir conversar lá com a turma, para receber o dinheiro e prender Jesus. Então, Jesus, também ele sai e vai para o Horto das Oliveiras, e ali ele reza ao Pai, entra em agonia, sua sangue, não é? Aquilo é tão forte, aquela concentração dele, e aceita o plano do Pai. E se beber daquele cálice, que era justamente da dificuldade como homem, mas ele disse, não, estou aqui, faça não a minha vontade, mas a tua vontade. Certo. Vamos passar mais uma, por favor. Jesus entra em agonia. Exatamente. Você falou de sua sangue, sua né? sangue, não é? É próprio disso, não é? Certo. Mais uma, por favor. Jesus recebe o beijo de Judas. Padre. Então, aí nós vemos o traidor, né? Judas Iscariotes, que entrega Jesus para que ele possa ser condenado, né? Então, ali, assim, é um momento muito meditativo. Um amigo íntimo de Jesus, que tinha entre os 12, de repente entrega o seu amigo. É uma meditação de muitas vezes nós também fazermos. Quantas vezes nós temos pessoas próximas da gente que também nos entrega, fala mal da gente, critica, né, o próprio amigo, o próprio irmão, né? Então ali esse simbolismo, Judas que entrega o Senhor, né? Entrega o Senhor para que ele possa ser preso. Então é um momento muito, muito dolorido a gente ver. E às vezes eu, meditando sobre esse momento, eu pergunto assim, o que deve ter acontecido no coração de Jesus, né? Dom Vital? O próprio amigo que ele escolheu entre os 12 ali, de repente entrega a Jesus. Lógico que isso tem toda uma situação histórica, né? Judas via Jesus não como Salvador, mas Judas via Jesus como um revolucionador, né? Uma pessoa que pudesse ir contra o Império Romano, contra toda aquela situação. E ele acreditava que Jesus, com essa facilidade que Jesus tinha de aglomerar as pessoas, pudesse justamente modificar. Lógico que Jesus muitas vezes falou, meu reino não é desse reino, né? O jeito que eu quero consertar o mundo não é dessa maneira, com violência, com brigas, com guerras, mas é com amor, com perdão, né? E Judas não compreendeu isso. Fez muito bem você lembrar esse contexto histórico, né, que fazia os romanos terem Jesus Cristo como um perigo, né? Um revolucionário. Verdade. Esse contexto não pode ser desprezado. Vamos passar aqui, por favor. Jesus é preso, né, após a indicação, meia-noite. Mais um, por favor. 1 hora. Jesus é conduzido a Anás. Seguinte, aqui, para um pouquinho. Jesus entrega a Caifás. Esse momento, bispo, sobre como os sacerdotes, né, da época se comportaram em relação a esse acontecimento. É que Jesus vai ser julgado pelos poderes religioso e político, não é? Então, religioso, no caso, por Anás e Caifás, e depois, é claro, vai ser entregue lá por Pilatos e Herodes. Mas antes ele passa por isso. E Jesus vai dizer que ele não foi subversivo, tudo aquilo que ele devia ter dito, ele disse às claras, alguém vai dizer, você é o Filho de Deus, ele não vai negar isto, não é? Dizer, tudo aquilo que foi declarado, ele não o nega. Então, ele vai ser julgado justamente pelo poder religioso. Poder religioso que, no caso, já tinha decretado também a morte para ele.
os fariseus, não é? Os doutores, não é? Os sumos sacerdotes. Que viam nele também uma ameaça, né? Uma ameaça. Uhum. Vamos passar aqui mais um, por favor. Jesus é negado por Pedro. Esse também é um momento simbolicamente muito forte, Padre Ademir. É interessante que Jesus também depois vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Então cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, né? Então Jesus, ao mesmo tempo que Pedro negou Jesus 3 vezes, depois Pedro vai dizer para Jesus 3 vezes que ele o ama, né? Mas ali, por que Pedro vai negar Jesus? Porque justamente Pedro ficou com medo, como qualquer pessoa talvez ficaria com medo naquele momento, né? De ver uma pessoa que ele amava sendo presa. Ele não queria se identificar, mas é interessante que Pedro, mesmo negando Jesus, não saiu ali de perto de Jesus, né? Ele queria estar vendo o que estava acontecendo. Talvez faltou a atitude. Lógico, se ele tivesse afirmado que ele era um dos 12, ele estaria preso também. E acredito que tudo isso tem também a mão de Deus, porque depois Jesus vai o instituir como o primeiro papa da igreja, né, o chefe desse grupo. Exato, né? Eu acho que talvez a própria penitência que Pedro se impõe depois dessa ocorrência vai pautar o resto da vida dele, né? É interessante que quando Jesus ressuscita, depois da ressurreição, Jesus não olhou para ele e falou assim: você me negou. Pelo contrário, Jesus entrega para Pedro, porque Jesus queria purificar a pessoa de Pedro, porque saberia que ele deveria assumir, né, aquilo que seria extremamente importante para o início da igreja, né, como chefe da igreja, como líder da nova igreja que Jesus instituiu. Certo. Vamos passar mais uma aqui também. Aqui, o Sinédrio condena Jesus à morte. Mais uma. 5 da manhã, Jesus é condenado, conduzido a Pilatos. Esse é um momento também, historicamente também, sempre reproduzido, inclusive nos filmes que falam da paixão de Cristo, sobre lavo as minhas mãos. Porque Pilatos era o governador, era o representante do imperador lá na Palestina. Então, Jesus tinha que passar pelo governo político, o julgamento do governo político, que, aliás, depois Pilatos vai entregar para Herodes, não é? Mas o Pilatos também, ele não podia ficar assim, livre do julgamento, não é? Do julgamento de Jesus Cristo. Vamos passar mais um, por favor. 6 da manhã, Jesus é desprezado por Herodes. Também é uma figura muito controversa, né? A própria história de Herodes também é muito controversa, né, padre? Só voltando um pouquinho antes, né, sobre a condenação, o encontro de Pilatos com Jesus, uma coisa que me chama muita atenção quando a gente medita sobre esse momento é quando Pilatos pergunta para Jesus, né, o que é a verdade? E Jesus não respondeu. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que Jesus não respondeu? E a resposta é simples, porque a verdade estava diante de Pilatos, e Pilatos não abriu os olhos para ver. Então Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele não responde, Pilatos não entende porque ele não responde, mas porque a verdade estava diante dele, né? O que muitas vezes acontece em nossas vidas, a verdade está diante de nós e nós não queremos assumir esta verdade, né? Perfeito. Vamos passar aqui mais um, por favor, mais um, aqui. Herodes devolve Jesus a Pilatos. Aí aqui sim, né? Que é outra cena também muito, muito emblemática, porque a população já está ali, né? E é meio que ele envolve também a população nessa decisão também, né? Porque Herodes era o chefe dos judeus, não é? E o representante do Império Romano era Pilatos, governador, chamado assim governador. Sim. E os dois brigavam. O próprio evangelista Lucas diz que nesse momento, no momento que Herodes devolve Jesus para Pilatos, então eles ficaram amigos. Quer dizer, Jesus que reconciliou
também nesse momento as autoridades, não é? Vê o trabalho de Jesus no silêncio, né? Porque ele não respondeu nada diante de Herodes. Herodes queria milagres, queria muita coisa. Jesus ficou quieto, como diz ali, não é? Porque ele queria ver Jesus, queria há tempo ver, mas era só por ver. Curiosidade. Curiosidade, mas não para se converter, não é? Ele devolve, diz, então, volte para Pilatos, não é? Quem deve julgar, então, é Pilatos, Jesus. E nesse momento também, em que o povo vai gritar, né? Crucifica Jesus, é o mesmo povo que Jesus havia curado, havia feito o milagre lá da multiplicação dos pães. E aí pergunta, mas por que esse povo que tanto seguia Jesus, ali no momento não o defendeu? O medo, né? O medo de muitas vezes você assumir a sua identidade como cristão, que até hoje muitas vezes temos medo. Sim. Medo diante de tantas coisas injustas, nós termos que assumir aquilo que de fato nós somos. Isso continua se reproduzindo na história moderna. Uhum. Vamos passar aqui mais Flagelo de Jesus, a partir das 8 horas. Outra, por favor. Acho que é a última, né? E às 14 horas Jesus morre na cruz. É muito, muito simbólico também, bispo, a questão da crucificação de Jesus junto com outros condenados, não é? Porque na época também eram julgados outros condenados, não é? Ladrões ou assassinos, não é? O Império Romano colocava eles na cruz, não é? Na cruz, que era a pior morte. Já o Antigo Testamento já dizia isso. São Paulo vai dizer, não é, também que era o escândalo para os judeus, não é? Ignomínia para os pagãos, não é? Então, era uma morte assim violenta, porque morrer na cruz não era uma pessoa de bem. No entanto, Jesus faz da cruz, dessa morte, uma morte salvadora. Justamente ali que tem a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Então, ele assume a cruz como assume a cruz de todos nós. Ok. Padre, bispo, nosso tempo está encerrando, né? Tá. Eu queria deixar para as considerações finais de vocês sobre essa semana, sobre como os católicos se prepararem para toda essa programação da semana, por favor. Então, gente, claro que nós não podemos permanecer só na morte de Jesus, estamos aqui ainda na morte, Sexta-feira Santa. Vamos então, meu irmão, minha irmã, participar amanhã, no sábado, no sábado santo da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, e depois domingo da ressurreição, na comunidade, pela Eucaristia, pelos padres. Então, vamos passar da morte para a ressurreição, a alegria do Cristo que caminha conosco. Certo. Padre. E como São Paulo já diz, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, assim, como Santo Agostinho já dizia, a Vigília Pascal é a mãe de todas as celebrações eucarísticas. Como hoje, eu como padre, com certeza Dom Vital como bispo, ao celebrar a Vigília Pascal, a gente fica tão feliz em ver as nossas igrejas cheias, né? Há um tempo atrás, o pessoal ia muito na Sexta-feira Santa, Sim. mas no Sábado Santo não ia. Hoje o nosso cristão já está mais consciente, né? Então, o Sábado Santo, a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa tem tanta importância como a Sexta-feira Santa, né? Então, é por isso que é Tríduo Pascal, é quinta, sexta, sábado, celebrando esse momento tão grandioso da nossa fé católica. A vigília ela é longa, ela inicia às 7 da noite, se não me engano, não é isso? 7h30 por ali, E né? segue até que horas? Vai até às 9, 9h30, porque são muitas as leituras, né? Sim. O certo da Vigília Pascal deveria começar mais ou menos meia-noite, né, Dom Vital? Para acabar às 5 da manhã, quando o sol nasce, né? Certo. O sol que nasce, Cristo que ressuscita, simbolizando o sol do cristão. Então, assim, antigamente tinha muito isso, começava meia-noite, às 5 horas, a comunidade saía com velas pelas ruas, fazendo uma linda procissão, gritando, Cristo ressuscitou, aleluia, né? Mas hoje, pelos problemas pastorais que temos, começa ali 7h30, 8 horas, 10h30, 11 horas. Segurança também. Eu lembro que ano passado você citou esse fato, né? As questões de segurança, hoje em dia,
bandido não está respeitando nem igreja mais, né, bispo? Então também isso é levado em conta, né? Que eles também possam participar destas celebrações ali, sem fazer outras coisas, não é? Então, estamos convidando a todos para que participem das celebrações da Semana Santa. Que bom. Bispo Dom Vital, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez. Temos um encontro marcado novamente aqui na época do Círio de Nossa Senhora, com certeza estaremos aqui de novo. E já aproveito também para agradecer e desejar sucesso também ao Padre Ademir na programação, montando a programação e preparando o Círio de 2018. Ok, obrigado, Patrick, obrigado, Dom Vital, por esse momento e desejar, né, a todos os nossos paroquianos de nossas paróquias uma feliz Páscoa, que Cristo verdadeiramente ressuscita em nossos corações. Feliz Páscoa, amém. É isso, esse foi o programa de hoje, um bom domingo a todos vocês e a gente tem encontro marcado novamente aqui na semana que vem na telinha da TV Correio SBT. Até lá! Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.